E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? O problema da reclamação é que ela se torna um vício. O murmurador passa a reclamar de tudo e nem percebe. Você pode ter tido um ano difícil, mas se chegou até aqui, já tem motivos para agradecer. Se você não perdeu ninguém da família, agradeça em dobro. E se não conseguiu passar ileso por esse ano, ainda assim agradeça, pois o Espírito Santo já está lhe consolando e curando suas feridas. Que eu nunca esqueça que no meu melhor dia, eu ainda preciso de Deus tão desesperadamente quanto no meu pior dia. Você inspira pessoas que fingem não te ver. Acredite. Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Há decisões que destroem o coração, mas consertam nossa vida. Se você precisa falar repetidas vezes que não liga para a opinião dos outros, é que você se importa, e muito. Triste coisa é viver refém das expectativas alheias. Jesus disse que não é possível agradar dois senhores, não é possível agradar todo mundo. Tentar agradar a todos se torna um vício perigoso, e o preço para quem vive assim é caro. Você deixa de viver os sonhos de Deus para viver os sonhos de outra pessoa. Péssimo negócio. Nossas melhores histórias sempre giram em torno de algo ruim que aconteceu e de como conseguimos superar aquilo. Aquela tempestade não virou nosso barco. Você que passa por um momento ruim, olhe com esses olhos. Você está construindo uma boa história, uma excelente experiência que será contada futuramente. Uma vez ouvi que a paciência era a virtude dos fracos. Pessoas pacientes, na verdade, eram inseguras e por isso esperavam calmamente para agir, pois tinham medo. Hoje percebo que é exatamente o contrário. Somente pessoas fortes conseguem esperar o momento certo. A paciência não é a virtude dos fracos. Ela é a virtude dos fortes. Nunca saia de casa pela manhã até que tudo esteja certo entre você e Deus. A morte é uma passagem inevitável. Mesmo sabendo disso, vivemos a vida como se ela fosse eterna. Quando alguém que conhecemos parte dessa vida, além da dor da perda, fica também um lembrete. Ninguém durará para sempre. A morte traz à tona uma realidade que fugimos. Somos frágeis, limitados e não temos controle sobre nossa própria vida. Ela nos ajuda a perceber com mais clareza certas coisas. Você percebe quão inútil é sentir-se superior aos outros, uma vez que todos voltaremos ao pó. Percebe também que poderia empregar seu tempo de uma maneira mais produtiva. Mas, sobretudo, você percebe que cuidar da alma é essencial. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já valorizou alguém que não retribuía tal atenção. Você se sentiu usado e sem valor. Isso é normal. O que não é normal é você ter descoberto isso e continuar se rastejando por essa pessoa. É por isso que as Escrituras nos ensinam, do início ao fim, que devemos colocar Deus em primeiro lugar, justamente para evitar futuras decepções. Está consumado. Essas foram as palavras ditas por Jesus ao final de sua vida terrena. Tudo que podia ter sido feito foi. Tudo que estava ao seu alcance foi executado. Não havia culpa, ou mesmo um grande arrependimento. Ele sabia que havia feito de tudo por aqueles que estavam em sua volta. Ou levaremos para o túmulo inúmeros arrependimentos. Não fiz as pazes com minha família, não pedi perdão para quem ofendi, não valorizei quem me ajudou, não ajudei quem precisava, não orei o tanto que deveria. Pense nisso agora. Não sabemos nada sobre o amanhã. O Evangelho nos consola, mas também nos confronta. Somos obrigados a sair de nossa zona de conforto e entender que precisamos mudar em muita coisa. O menor versículo da Bíblia traz uma lição gigantesca. Jesus chorou. João 11:35. Jesus chorou por Lázaro, que era seu amigo. Ele não era profeta, nem apóstolo ou sacerdote, mas alcançou o maior posto que alguém poderia chegar: ser amigo de Deus. Por isso Jesus chorou ao saber de sua morte. Não espere ser obreiro, pastor, diácono para buscar intimidade com Deus, para ser usado por Ele. O maior lugar que alguém pode chegar é esse: ser amigo de Deus. O fariseu, estando em pé,
orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Lucas 18:11. Orava consigo. Estava refletindo sobre esse pequeno detalhe. Se queremos glória por aquilo que fazemos para Deus, então isso não sobe ao eterno. Às vezes pensamos que seremos plenamente felizes quando algo muito grande acontecer, como se a felicidade estivesse sempre no próximo estágio da vida, quando eu casar, quando eu comprar, quando me formar. O que acontece depois disso? Frustração, pois normalmente criamos uma expectativa acima da realidade. Não pare sua vida enquanto não realizou aquilo que gostaria. Seja paciente. Nossa garantia é nada mais, nada menos que a palavra de um Deus que nunca falhou. Era apenas um jantar, sem muita opção no cardápio e com poucas pessoas. Mas milhares de anos depois ainda celebramos o que houve naquela noite. Esse era um dos dons de Jesus. Ele sabia transformar simples momentos em dias inesquecíveis. Ele eternizava cada simples ocasião. Que tenhamos essa mesma sabedoria, de tornar todo dia em um dia especial, para nós e para quem nos cerca. Há um perigo oculto quando somos colocados nos pastos verdejantes. Podemos, por um delírio nosso, acreditar que estamos ali porque merecemos. Na verdade, dependemos do bom pastor para tudo. Todos os nossos talentos e qualidades são virtudes dadas pelo Eterno. Que todos os dias, logo pela manhã, possamos nos colocar na dependência de Deus e orar dizendo: Senhor, fiz inúmeros planos para hoje, mas sem Ti serão apenas planos, pois não sairão do papel. Ninguém gosta de passar pelo deserto. Fazemos de tudo para evitá-lo. Mas há um fato incontestável. Nossas melhores orações são feitas quando estamos lá. Esqueça as cerimônias extravagantes, as orações em voz alta, as tradições religiosas. Na verdade, Deus sempre priorizou os detalhes. Para o Senhor Jesus, um copo d'água para os pequeninos valia mais do que essas velhas tradições religiosas. Se você quer agradar ao Eterno, comece a dar mais atenção nos detalhes. A dor do luto não se cura tão rapidamente quanto se imagina. Cada pessoa tem seu processo de cura, seu tempo para que aquela ferida se torne apenas em uma cicatriz. Palavras que não foram ditas, promessas que não foram cumpridas, e outras coisas causam ainda mais dor naqueles que ficam por aqui, e que normalmente não conseguiram se despedir daquele que partiu. Mas há um remédio eficaz para você que atravessa esse momento: a oração. Quem perde o marido se torna viúva. Quem perde os pais se torna órfão. Mas e quem perde um filho? Não existe uma palavra para isso, pois isso não deveria acontecer. Por isso ele te compreende. Tire um momento para orar, ou mesmo para ficar em silêncio. Isso lhe fará bem. Não adianta forçar uma situação para ser lembrado por Deus. Nenhum daqueles que foram escolhidos por Ele correram atrás do seu chamado. Ao contrário, Deus os buscou. Davi estava cuidando das ovelhas quando o Eterno lembrou-se dele. Ele não deu um jeitinho para participar daquele importante jantar que acontecia em sua casa. Apenas seguia fazendo o seu subestimado trabalho. Quem tenta forçar uma situação para ser abençoado, não crê em propósito divino. O caminho do milagre é cheio de provas e testes. Deus não entrega nada ao ser humano sem primeiro prová-lo. O único que recebeu tudo sem ter provado nada foi Adão. Se quer receber algo do Eterno, esteja pronto para ser provado por Ele. E tem mais. Existe uma última etapa, que antecede o milagre, um último teste, e normalmente a maioria deixa escapar o milagre bem nessa hora. O tempo da espera. Nessa hora muitos são reprovados. Talvez você esteja exatamente nesse estágio, então segure firme, não vai perder a bênção agora. É natural querer alcançar o sucesso. Chegar no topo da montanha tem sido o sonho da maioria. Mas você já reparou que a verdadeira vida brota nos vales e não no topo? Normalmente o cume do monte não abriga grandes árvores, pois estas costumam crescer lá embaixo. O Eterno nos ensina que não é sábio gastar a vida com disputas desnecessárias, tentando provar para alguém que você pode chegar lá no topo, que você tem um valor. O período em que você mais cresce em sua vida são aqueles em que está por baixo. Ali você aprenderá coisas que o topo da montanha jamais lhe ensinará.